Olá! Ostentando aqui essa preciosidade que quem me acompanha em outras redes por aí viu que eu recebi da Companhia das Letras. Recebi na sexta-feira passada, então, dia 6 de setembro. Recebi num pacote assim meio misterioso, não sabia bem o que era, fui abrindo e aí vi esse azul maravilhoso, já muito emblemático desse livro por aí, né, das capas que já estão saindo lá fora, né? E fiquei muito emocionada. Fiquei tremendo, na verdade, porque é uma conquista realmente para mim, que venho estudando Sally Rooney esses anos todos e receber esse livro antecipadamente pela Companhia das Letras com a tradução da Deborah Landsberg. Faço sempre questão de chamar atenção para a tradução, mas especialmente da Deborah, que traduziu todos os livros da Sally Rooney aqui, e sempre uma tradução muito gostosa de ler, muito bacana, muito afiada. Então, assim, gente, muito feliz mesmo. Meu marido fez até um vídeo, vou ver se eu coloco aqui em algum momento, que sou eu meio desacreditando, recém-saída do banho, cabelo pingando, e quase chorando mesmo, né? Pra gente ver o tanto que a literatura mexe com a gente, a expectativa, por ler a autora, né, que eu venho estudando. E aí eu resolvi meio que fazer um diário de leitura. Eu nunca fiz isso, então não sei muito bem como me portar nesse formato. Mas o que eu acho que vai dar para fazer são duas atualizações, pelo menos, tá? Então, hoje é quarta-feira e eu tô aqui, deixa eu ver em que página, já passei mais da metade. Esse livro tem 450 páginas, é o livro mais longo da Sally Rooney até aqui. E eu estou na 242. Eu já estou na segunda parte. O livro é dividido, pelo menos eu já passei uma parte, estou numa segunda. No 10º capítulo do livro inteiro, mas na segunda parte. Os capítulos seguem a mesma ordem mesmo depois que se divide outra parte. Bom, e aí, o que estou achando, né? Primeiro eu queria dizer isso, como é difícil, né, a gente receber um livro e começar a ler um livro novo de um autor que a gente tanto gosta e que os outros romances dele mexeram tanto com a gente, né? E é o caso da Sally Rooney para mim. Conversa entre Amigos mexeu muito comigo quando eu li em 2017. Eu só falava desse livro, tentei indicar para todas as amigas. Depois, quando eu li Pessoas Normais, eu virei à noite lendo Pessoas Normais. Belo Mundo Onde Você Está, que foi lançado em 2021, é um livro do qual eu já não gosto tanto assim. Eu gosto muito da parte dos e-mails, que para mim soam quase como ensaios ou experimentações literárias. Acho muito interessante aquelas partes. Mas eu não me encantei muito pelos personagens, não me importei muito com eles, assim, para ser sincera. Então, eu tava apreensiva para saber como seria esse quarto romance, que temas ele traria, se teria alguma inovação na narrativa, se ele, assim como o Belo Mundo Onde Você Está, sei lá, traria personagens meio mais ou menos, umas interações mais ou menos, na minha opinião, claro, né? Eu sei que muita gente gosta de Belo Mundo Onde Você Está. Mas só para situar vocês, como é que eu estava chegando nesse romance aqui? Feliz, empolgada, mas com tanto de medo. E posso dizer que esse medo já passou, assim, logo nas primeiras páginas. Por quê? Eu acho que aqui, esse livro, ele tem uma inovação da narrativa para a autora, né? Esse livro, para a gente fazer uma breve sinopse, ele trata de dois irmãos, o Peter e o Ivan, que estão passando pelo luto do pai, que morreu assim há algumas semanas quando a gente começa o livro. Então assim, é muito recente. E esses irmãos têm idades diferentes. O Peter tem quase 33 e o Ivan tem quase 23. Então eles têm 10 anos de diferença e estão em momentos da vida muito diferentes também. Então esse luto está sendo percebido. Claro, os dois estão sofrendo, mas estão sofrendo de maneiras diferentes, não só pela relação diferente que eles tinham com esse pai, mas também pelo momento de vida diferente que eles estão, né? E como é que isso impacta em tudo. E aí a gente começa o romance com esse narrador mais próximo do Peter, né? É um narrador em terceira pessoa, só que ele tá o tempo inteiro sendo interrompido pela voz do próprio personagem. Vou ver se eu consigo pegar um exemplo aqui para vocês terem ideia disso que eu tô falando, porque vai dando uma impressão quase de um fluxo de consciência, e eu ainda estou tentando entender que termo usar para isso, porque fluxo de consciência é uma coisa super usada por vários autores, né? É uma técnica muito falada, muito discutida, mas ela também se mistura com outras técnicas, tipo monólogos interiores, né? Então, assim,
Para saber o que é isso realmente, não que a gente também tenha que logo rotular, né? Mas estou tentando não passar uma impressão errada para vocês, por isso vou pegar um trecho aqui para a gente ler. Bom, peguei aqui um trecho do Peter bem no comecinho, tá na página 24, então para vocês entenderem que não é que estou dando spoilers para vocês, mas esse Peter, ele é um advogado, ele mora em Dublin e ele tá numa relação meio indefinida, com uma menina muito mais nova, 10 anos mais nova, da idade do irmão dele, 23 anos. É uma relação complexa, porque envolve ele financiar a menina de certa forma. Ao mesmo tempo ele tira algo dali, algo sexual muitas vezes, né? Mas também uma companhia, uma chancela de que ele está vivo, de que vale a pena viver, porque ele é um personagem que está passando por esse tormento emocional e mental. Ele, um alerta, assim, ele fica pensando em tirar a própria vida em alguns momentos e oscila entre esse pensamento e desistir dele, voltar a pensar e tudo mais. Ele está tomando remédio sem prescrição, enfim. Então a gente tem um personagem aqui que está num momento turbulento e me parece que a narrativa, ela emula essa turbulência na cabeça dele, né? Então as coisas são meio entrecortadas. Às vezes aparece um pensamento sem muita introdução, você não sabe exatamente do que ele está dizendo. E é isso, é um narrador o tempo inteiro com a voz desse personagem se sobrepondo e tornando o ritmo assim bem acelerado e de uma forma que está me agradando muito, assim, sabe? E não acho que chega a ser uma coisa muito difícil de entender, que afastaria as pessoas. Não, a gente entende que é o pensamento dele, porque é assim, o nosso pensamento também um pouco confuso. Um pouco não, né? Muito confuso. Então aqui eu estou num trecho que ele vai se encontrar com essa amiga, ex-namorada, uma pessoa que ele admira muito, estou tentando não dar spoilers aqui, que chama Silvia. Então depois de passar por esses momentos turbulentos com essa menina mais nova, que é uma relação sempre muito difícil, que deixa ele feliz e ao mesmo tempo hiper amargurado, ele se encontra com a Silvia, que tem suas questões muito particulares que eu vou tentar falar um pouquinho mais pra frente nesses registros que eu vou fazendo da leitura. Mas enfim, pra gente ler o trecho. Vão chegando cada vez mais perto do apartamento dela. Então a gente está vendo o narrador em terceira pessoa, né? Vão chegando cada vez mais perto do apartamento dela. O ponto final. E que solidão ele vai sentir então? Ou não? Por que cargas d'água, de repente, tudo está tão barulhento? Isso aqui não tem quebra nenhum no texto, é um texto corrido, tá? Não sei se dá para vocês verem aqui. Ixi, não vai dar para... Acho que não vai dar para focar. Mas não tem a quebra nenhuma, é um blocão de texto, né? Então, vão chegando cada vez mais perto do apartamento dela, o ponto final. E que solidão ele vai sentir então? Ou não? Por que cargas d'água, de repente, tudo está tão barulhento? É um pensamento dele, que surge na página. Silvia, ele diz, não, espere estar mais tranquilo. Ele mesmo falando consigo mesmo. O quê? Quem está fazendo essa pergunta? Não sabemos se é o Peter, se é ele dentro da cabeça dele, se ele verbalizou isso, né? Agora estão quase lá de qualquer forma, e ele pode imprimir um tom mais casual na porta. Tipo, cansado até de andar, né? Então assim, ele está pensando que ele está cansado até de andar, mas isso surge de repente. Você se importa? Sei lá, posso dormir no sofá. Eu não vou. Não, meu Deus, não fala isso. Não sabemos o que a Silvia falou, não temos essa parte. Não vou encostar em você. Não, é que eu estou meio... A mão delicada dela no braço dele, sem se mexer, imóvel. Toda a calma e mobilidade naquele toque misterioso. Claro, ela diz, não tem problema. Não fale isso. Estou apaixonado por ela. Você. Que bom seria. E assim, a gente fica meio sem entender. Se estou apaixonado por ela, é por quem? É pela Silvia? É pela outra moça, que chama Naomi? Né? Você, que bom seria. É ele meio que falando com ela, talvez, com a Silvia, tipo, queria estar apaixonado por você, ou ter você, que bom seria. Não sabemos. E assim, eu acho muito interessante para compor esse personagem que, de novo, está nesse momento difícil e não sabendo muito bem como lidar com as escolhas que ele fez, né? E nem com o dia a dia dele. Ele fica o tempo inteiro questionando se as coisas têm sentido, se as coisas deveriam ter sentido. Antes ele achava que sim, que a vida era uma evolução de ações, de escolhas, que você só ia sendo jogado para frente, né? E que agora, com 33 anos, ele pensa que não, que nada mais tem sentido e que tudo é meio que um caos. E isso vai deixando ele cada vez mais ansioso, né?
ele se sente muito inadequado, ainda que ele se porte de uma maneira muito convencional. Então, para o olhar dos outros, ele é um advogado muito bem-sucedido, muito bonito, que pode ter quem ele quiser, a mulher que ele quiser. Ele se porta muito bem socialmente, fala muito bem, se veste bem, é um cara atraente. Então, a impressão de fora das pessoas é que está tudo bem com ele. E dessa forma, como a Sally Rooney escreveu, a gente vai tendo acesso aos pensamentos dele o tempo inteiro em contraste com essa visão externa que tem dele. Essa visão externa de um cara muito bem equilibrado, muito bem sucedido, é também a visão que o Ivan tem do irmão. Eles têm uma relação, esses irmãos, meio distante, assim, sabe? Você vê que existe um carinho, mas existe muito ressentimento de coisas que eu ainda tô entendendo, né? Então, assim, a Sally Rooney, ela não te dá tudo, ela não vai te traçar os marcos importantes dessa relação. O que muito me agrada em romancistas, que a gente vá descobrindo as coisas aos poucos, porque é um pouco como a vida, né? A gente não senta para almoçar um dia com a sua irmã e sua irmã vomita tudo que ela tem de ressentimento sobre você. Até pode acontecer, mas normalmente essas coisas são meio que diluídas. E como os personagens já se conhecem, eles não precisam ficar verbalizando coisas que eles já sabem, que todo mundo sabe, só para o leitor saber, sabe? Que isso é uma coisa que me agrada pouquíssimo, na verdade eu detesto. Quando fica uma conversa, obviamente, só para passar informações para o leitor. Não há uma preocupação aqui. A Sally Rooney nunca tem, né, muito essa preocupação. E nesse livro eu acho que está um pouco mais refinado essa forma como ela constrói esse jogo de informação que ela dá pra gente, de cada personagem, de cada relação, o que está acontecendo e tal. Bom, o Ivan, os trechos do Ivan, eles são um pouquinho mais uma narrativa convencional. Tem um pouco essa intromissão do pensamento, mas não o tempo inteiro. E é interessante porque ela escolhe fazer isso junto com o personagem, que nas primeiras páginas ela vai, né, os outros personagens vão classificando o Ivan como meio atípico, né? Chega até a surgir a palavra autista, sendo que parece que ele não foi diagnosticado dessa maneira. Então o irmão meio que, né, o Peter está ensaiando ou está tateando o que seria diferente no irmão. E o Ivan, quando ele está, né, quando o narrador está próximo a ele, a gente tem acesso aos pensamentos dele, ele se considera um cara diferente do irmão, inadequado socialmente. Então ele fala que não entende as interações mais simples entre as pessoas, do porquê que às vezes ele tem que sorrir, do porquê que às vezes ele tem que fazer, sabe, ter papos meio sobre o nada, mas só para conduzir ali uma conversa. E o Ivan, ele tem problema para se relacionar com as mulheres, né? Ele diz assim que teve poucas relações, ele acha tudo meio assim difícil, é um momento que ele tem prazer, mas ele tem muita culpa e depois fica repassando o que aconteceu, sempre acha que faz as coisas erradas, sempre, o tempo inteiro tá meio que pedindo desculpa, porque eu acho que em algum momento também o Peter, na infância deles, foi considerando e foi falando para ele que ele era estranho e que ele tinha essas atitudes estranhas e ele foi pegando esse hábito de pedir desculpa por quem ele é. Então a gente fica muito envolvida com esse personagem, assim, muito solidária esse personagem no começo, até porque ele era o filho que morava com esse pai. Então quando esse pai morre, além de perder o pai, ele já não tem mais a casa, ele não sabe o que fazer com o cachorro que era deles, ele tem toda uma mudança de rotina, né, de moradia, e ele também tem uma mudança financeira, né? Ele é um cara que joga xadrez, isso é uma coisa muito importante, que eu não sei se eu só estou mencionando agora, mas a gente sabe, né, desde o começo que esse livro foi anunciado, que ele vai falar bastante de xadrez, tem várias partes sobre xadrez, mas não é o grande tema, né, é a profissão do Ivan. Ele, num primeiro momento, nas primeiras partes dele, ele faz muitas analogias com o xadrez e com a vida, e como o xadrez é melhor para ele, porque o xadrez tem regras claras, ele sabe navegar por essas regras, ele pode estudar essas regras, e então, para ele a vida fica... Para ele o xadrez é mais fácil que a vida, né? Então, mas ao mesmo tempo que ele é esse as no xadrez, esse gênio do xadrez, ele já foi melhor, ele está num momento meio decadente, ele está tendo que fazer uns freelas em profissões de tecnologia, assim, de programação e tal, mas ganha pouco e não está conseguindo sustentar de uma maneira constante, assim, né? Ele tem altos e baixos de dinheiro. E num desses esforços de ganhar mais grana, ele fica fazendo
apresentações, demonstrações pelo interior do país, que é nada mais do que um cara muito bom ir lá jogar com outros 10 jogadores de xadrez que são menos talentosos, e ele ganha dos 10, assim, faz tipo uma demonstração, dá dicas para alguns e tal, e ganha uma graninha ali básica por ter feito essa apresentação, e também depois dá tipo uma oficina, um workshop para esses jogadores. E logo no começo, né, na primeira parte que a gente conhece o Ivan, ele conhece a Margaret, que é uma mulher mais velha que ele. Ela é um pouco mais velha que o irmão dele também, então ela tem 36 anos. E eles vão engatar uma relação. A Margaret é recém-separada, tem uma história com esse ex-marido, que não vou ficar dando spoilers aqui, que eu achei interessante saber mais pra frente. Essa é uma das histórias que nos é dada aos poucos, a gente vai entendendo que ela saiu desse casamento por alguma questão específica, e a gente vai descobrindo aos poucos. Mas o que a gente vê ali da Margaret é que ela tá num momento da vida onde ela, sei lá, achava que tinha acabado o rolê para ela, né? Ela não se sentia bonita, não se sentia desejada, ainda que externamente as pessoas percebam ela assim, porque o Ivan tá o tempo inteiro falando como ele acha ela bonita de imediato, então é uma beleza dessas que você olha e acha bonita. Os outros caras percebem ela, mas ela, quando a gente tem acesso aos pensamentos dela, quando o narrador se aproxima dela, a gente vê que ela não se vê dessa maneira, ela tá muito fragilizada, se sente muito culpada pelo divórcio, familiares cobram dela ela ter se divorciado, ela mora numa cidade pequena, né? Então todo mundo sabe meio que da história dela, e ela começa a se envolver com o Ivan, e ali nessa relação tem toda uma questão do quê? De idade, né? Então esse livro tem muita questão de idade nos relacionamentos. Quando o... Ai, não vou dar o spoiler aqui, quase que eu dei um spoiler, mas enfim. A gente vai ver esse embate sempre, essa menção sempre à idade. Eu entendo que é uma questão que a gente hoje em dia fala, não tem importância, não tem importância, não tem importância, mas às vezes as pessoas que estão vivendo um relacionamento de idades diferentes, elas recebem olhares tortos ainda e elas sofrem por isso, né? É que eu tenho. Eu fiquei um pouco assim, poxa, mas precisava botar tanta ênfase nessa questão da idade, porque tem isso com o Peter, que tem essa menina mais jovem, tá o tempo inteiro falando isso, e tem a questão do Ivan, né? Porque assim, meu pai e minha mãe, eles têm uma idade, né? Meu padrasto e minha mãe, eles têm uma idade diferente. Meu padrasto é 7 anos mais novo que minha mãe. Então eu cresci com essa questão muito normal na minha vida, né? Do meu padrasto ser mais novo que minha mãe. Então, pra você ter uma ideia, gente, meu padrasto conheceu minha mãe, ele tinha 23 anos. A minha mãe já tinha 30 e minha mãe já tinha 2 filhas. Então ele, né, entrou nessa relação num pacotão completo. Mas eu entendo que para quem está vivendo, isso ainda pode ser ainda muito motivo de angústia, muito motivo de dúvida e tudo mais. E ela vai explorando bastante isso aqui no livro. Então isso é um grande ponto. Deixa eu ver quais são outros pontos que eu anotei, porque eu sou dessas que fico anotando no próprio livro em si, né? Eu botei várias marcações, eu faço anotações e tal, para ver o que mais que eu queria lembrar nesse meio do livro que eu tô. Tem muito a questão do sexo de novo aqui, então a Sally Rooney, ela é conhecida por escrever cenas de sexo com muita delicadeza, muito pelo olhar feminino, então é interessante aqui que agora a gente tem como protagonistas, né, 2 homens, então a gente está vendo o sexo muito pelo olhar deles, mas também, vira e mexe, a gente vê pelo olhar da personagem feminina, pelo menos até onde eu tô, a gente vê muito pelo olhar da Margaret. A gente tem aqui com o Ivan a questão também do sexo, não ser só um momento prazeroso, como eu falei, é um momento de angústia, de ansiedade, ele demora a gostar do sexo, assim como acontece com o Connell. Né, o Connell tem essa mesma, o Connell, né, de pessoas normais, ele tem essa mesma experiência, até ele conhecer a Marianne, até se envolver com a Marianne. O Peter já lida melhor com essas questões, parece navegar muito bem, mas a Sylvia, que é essa personagem que é amiga dele de infância, uma ex-namorada, uma pessoa que ele admira muito, ela passou por uma questão de saúde, que também a gente tem relances, a gente tem assim pequenos fragmentos do que aconteceu realmente com ela, e algo aconteceu que faz com que ela não possa fazer sexo de maneira convencional. Então isso eu tô achando muito interessante, como é que a Sally Rooney está discutindo isso dentro de uma relação amorosa contemporânea, o peso que o sexo tem numa relação, se isso faz um casal se separar ou não, como é que essas pessoas vão navegar
nesse rolê. Isso ainda está se desenhando no momento que eu tô, então eu tô curiosa para saber como é que ela vai resolver essa questão da personagem Sylvia, do sexo e do Peter, por exemplo, porque é um fator de muito destaque na relação deles, esse ponto. Que mais? Bom, os diálogos estão afiados como sempre. Eu acho que o grande ponto forte da Sally Rooney é trazer esse ar muito real nos diálogos, então parece que a gente está acompanhando uma conversa, a gente está ouvindo no bar essa conversa, porque não soa falso, nada dos diálogos. Tem muita reprodução de mensagens também, mensagens de celular principalmente. Eu gosto muito que ela fala assim do personagem, às vezes, pensando o que vai mandar mensagem, então o que ele projetou, planejou escrever, o que ele escreve no fim, né? Tem muito essa coisa do celular, ligando o celular, a tela do celular, a luz do celular, que fala muito do nosso tempo, né, e nosso vício no celular. Eu também estou gostando muito de como Dublin, né, como a cidade aparece aqui nesse romance, principalmente nas partes do Peter. A gente tem muitas andanças do Peter nessa cidade, e aí acompanhando esse pensamento meio, né, narrador misturado com personagem, dentro da cabeça dele, fora da cabeça dele, a gente vai acompanhando, às vezes, sabe, surge o nome de uma rua, surge o nome de um monumento, surge o nome de um prédio. Foi isso que eu falei logo que eu gravei uns videozinhos ali no Instagram, nas minhas primeiras impressões, que eu falei que me lembrou um pouco o Leopold Bloom, no Ulisses, né, do James Joyce, porque em Ulisses a gente tem esse personagem vagando o dia inteiro pela cidade, passando por essas ruas e tal. Então gostei muito de ver esse aspecto aqui da cidade fazendo mais parte, até porque assim, eu acho que a Sally Rooney, ela é uma autora que ela é muito mais do mundo interno das personagens, né? Ela é muito mais cerebral, é muito mais das conversas e tal, e menos do cenário, né? Vez ou outra, ela parece que se dedica a escrever um parágrafo sobre o cenário, aí você lembra onde você tá. Então às vezes ela termina uma longa conversa entre as personagens e aí surge assim, os dois na praia, o vento, a areia, a luz, assim, assado. E esse parágrafo soa quase como algo assim meio de teatro, sabe? Meio que situando o cenário, meio que lembrando que a gente existe nesse mundo real, né? Então eu achei legal que ainda que ela tenha muito essa característica, nesses momentos do Peter ela traga muito a cidade, o caminhar, o olhar, o ver outra pessoa passando, né? Pensar em outra coisa enquanto você está caminhando. Então isso é uma coisa que tá me agradando muito nesse livro. E aí eu acho que a última coisa que vale a pena mencionar nessa primeira parte, nesse meu registro, é a forma como ela traz algumas questões atuais da Irlanda aqui, né? Que é uma coisa que muito me interessa na minha pesquisa. Eu estou sempre olhando para isso, literatura e história, literatura e o momento atual, literatura e a contemporaneidade, né? Estudos de cultura, estudos de geração, enfim. Uma grande questão que ela traz aqui, que é um tema muito caro, né, a ela, Sally Rooney, como pessoa física, é a questão dos aluguéis na Irlanda, né? A moradia na Irlanda é um problema super complicado, que não se resolveu desde a crise, desde a bolha de 2008. Foi ficando cada vez mais escasso o número de lugares para você alugar. Na verdade, essas propriedades estão na mão de poucas pessoas, de poucos proprietários, que estipulam o aluguel que eles quiserem, o valor que eles quiserem. Então esses aluguéis são altíssimos, as pessoas já não têm mais condição de pagar, as pessoas têm que dividir a casa entre muitas pessoas ou ter que morar fora da cidade, uma verdadeira gincana para conseguir. Isso eu vejo nas minhas pesquisas, né, nos meus estudos, mas também vejo em colegas que vão estudar lá por um tempo, então é meio que assim, você tá passando bastão para um colega, entendeu? Tipo, ó, eu saí daquele lugar, vai lá naquele lugar, porque aí lá vai dar certo, o preço é bom, não sei o quê, então é super complexo. Durante a pandemia, eles fizeram, que nem teve aqui, acho que no Brasil, em outros lugares também, tipo essa coisa de não poderia despejar as pessoas, fizeram meio que uma proteção às pessoas que estavam alugando, porque o desejo de muitos proprietários é espirrar aquelas pessoas, aumentar o preço, fazer várias coisas imorais em relação à moradia. E aí, assim que acabou a pandemia, pouco tempo depois que acabou a pandemia, suspenderam essa lei, e as pessoas começaram a ser despejadas à torto e à direito, e vários despejos ilegais. E a Sally Rooney chegou a escrever um artigo sobre isso no Irish Times. Depois eu mando o link, deixo o link aqui também, vou mandar o link para os apoiadores. É um artigo em inglês, mas que é super interessante. Ela está bem apaixonada nessa questão, falando sobre como esse problema é um problema que ou eles resolvem
né? Ou a vida ali nessa cidade vai se tornar inviável para uma boa parte da população. Então, assim, essa cidade é só para os ricos, né? O que a gente está fazendo de Dublin? E esse tema surge aqui em Intermezzo de uma forma bem aparente até, tá? Então, a personagem Naomi, que é essa moça mais jovem que o Peter tem uma relação, ela vive num desses apartamentos que está o tempo inteiro recebendo mensagens de que eles precisam sair, ela e os amigos, né, que eles serão despejados, e ela chega a ser despejada, e isso faz com que ela e o Peter passem para um outro momento da relação deles, né? Então, não é só um pano de fundo, é também um catalisador ali da relação, e eu achei interessante como ela trouxe isso aqui. Também tem várias outras coisas que a gente conhece da Sally Rooney que ela traz, várias menções a grupos de debate, que são coisas das quais ela participou, né, dessas competições de debate. Aqui aparece de novo, já tinha aparecido em outros livros e tal. Muito da questão acadêmica, a Silvia é uma professora acadêmica, ela estuda literatura. E tem também aqui as famosas menções políticas, acenos a temas políticos aqui, que são coisas, assim, lembrando, né, eu sou jornalista, trabalho com política. Então, para mim, muitos comentários ficam rasos. Claro que eu entendo, a Sally Rooney, ela está desde o começo se posicionando como autora, que não é uma autora que só, né, ela não quer ser conhecida como uma autora que só escreve um romance romântico, que só fala de relações amorosas, de jovens, não. Ela também trata de temas importantes, trata de questões de classe social, né, que é a forma como ela está querendo se posicionar. Ela é uma pessoa que se identifica como marxista, então tem todo esse caldo político, e isso vira e mexe, extravasa para o texto, mas eu acho que com comentários meio jogados. Eu venho chamando isso, assim, de acenos meio política pop, sabe? Porque às vezes surge uma coisa do nada e fica meio que um conceito ali jogado, tipo um palavrão assim jogado, que parece muito culto, que parece, olha só como eu sou descolada, olha só como eu acompanho política, mas fica assim às vezes meio raso mesmo, superficial, jogado, acho que é a melhor maneira. Então ela lança termos como, sei lá, no meio do texto, no meio da frase, de repente, essa cultura dominante, o riquíssimo norte global, aí de repente surge uma coisa assim, isso é um pensamento fascista, mas sem muita exploração. Aí o feminismo surge na boca do Ivan, que não entende muito esses movimentos, não entende por que as mulheres teriam que lutar, né, por seus direitos. Veja só, o Ivan, a gente começa gostando dele, tem momentos que ele derrapa, você fala, oi Ivan, como assim? Entendeu? Mas ele vai teoricamente aprendendo mais sobre o mundo através da Margaret, né? Vai se abrindo para certas questões também políticas através da Margaret. Mas o irmão até então, né, o Peter chama o Ivan de fascista. Assim, só joga o fascista, porque ele fez um comentário a respeito do feminismo, que surge ali também. E aí tem também uma conversa entre a Margaret e o Peter, que é uma conversa sobre Deus. Esse é um tema muito frequente nos romances da Sally Rooney, para quem conhece. Então, assim, em todos os livros dela surge a questão da fé, principalmente católica. Irlanda, um país hipercatólico, mais católico que o Brasil, de fundações da sua política muito ali enraizadas com o catolicismo, né, com a sua independência. Então, é um tipo de relação com o catolicismo que a gente entende bastante, porque aqui no Brasil isso foi muito forte por muito tempo, né? Hoje em dia a gente tem a ascensão dos evangélicos, mas lá na Irlanda foi muito mais, assim, agudo, né? Uma coisa muito mais imponente mesmo, esse pensamento, quase que todas as escolas eram católicas e tal, mas que depois, ali para o fim da década de 90, começou a ruir, né? Muita coisa, muitos escândalos da Igreja Católica e tal. Então, eu sinto que na juventude irlandesa tem um embate entre o que eu aprendi, o que meus pais aprenderam, essa fé que parece que está aí me rondando, parece que é nossa, parece que é cultural também, porque serviu muito, né, para a luta deles pela independência. O catolicismo foi uma questão de resistência para eles, né, não imposto para a gente como foi no Brasil. Né, a gente sentiu uma imposição do catolicismo, eles ali se agarraram ao catolicismo para entrar, né, em confronto ali com a Inglaterra protestante. Então a gente vê esse embate e essa tensão aqui sempre na Sally Rooney, que essas personagens parecem muito avessas à religião e de repente nos momentos de angústia surge uma aproximação à igreja e tudo mais, e meio que se discute
bom, a gente foi destruindo todas as instituições, a gente foi duvidando de tudo, mas nos momentos de angústia, a quem a gente recorre? A gente não colocou nada no lugar. Essa é uma questão muito frequente. Aqui surge uma conversa entre a Margaret e o Ivan, principalmente nesse aspecto de Deus como uma figura talvez não muito bacana, porque ela permite que as pessoas fiquem doentes, que as pessoas morram. Então, que Deus é esse? Ah, mas eu acredito em Deus numa medida que ele me torna uma pessoa que escolhe mais para o caminho certo do que para o caminho errado. Então tem um debate ali interessante, eu acho que é um debate que muitos de nós temos, né? Uma conversa assim, às vezes vai caminhando para uma coisa muito intelectual, mas eu achei assim várias dúvidas que eu tenho também. E aí depois, quando essa conversa é relembrada, surge com o seguinte rótulo assim: a ideia de Deus como princípio estético. Joga essa frase depois mais à frente, sabe? Então é esse tipo de aceno político, de aceno a conceitos, a termos, né? A grandes frases que vão exemplificar todo esse tema, que eu acho às vezes assim, que eu meio que acho que não precisava, entendeu? Me parece às vezes uma vontade muito grande de mostrar ela, autora, que ela está atenta a esses temas, muito mais do que às vezes esses temas estão combinando com essas personagens ou que estão casando organicamente nessas conversas. Não sei se vocês me entendem, porque eu acho ela tão magistral nos diálogos, como eu falei, na construção da interioridade desses personagens, né, da personalidade deles, assim. Eu sinto que eles são reais mesmo. Eu vou lendo isso e estou envolvida. Eu não quero largar o livro, assim. Tô gostando demais do livro. Pretendo terminar, sei lá, até o final de semana quero ter terminado isso e gravar para vocês o vlog final. Mas tem esses momentos que eu até circulo, sabe? Penso que tem um pouco a ver com a idade. A gente na juventude, a gente quer mesmo mostrar que a gente entende de política, que a gente sabe certos conceitos e a gente não explora, não se aprofunda. Não acho que o romance tem que ser o quê? Um panfleto político. Não acho, de repente, que você tem que abrir um espaço e criar um ensaio sobre o que é fascismo, sobre o que é essa ideia de Deus, né, como princípio estético, né, o que é esse riquíssimo norte global. Não acho que a gente precisa ficar fazendo tratado sobre isso no romance para falar, ah, não, então tratei isso da forma correta. Não é isso, não me entendam mal, tá? O que eu acho é que às vezes não precisa aparecer. Algumas coisas sim, porque fazem parte da personagem, compõem a personagem. Então, por exemplo, muito mais me agrada o posicionamento político em relação aos aluguéis, aos despejos, sabe? Isso fala muito sobre a Sally Rooney como uma pessoa marxista que está sempre se colocando nessa questão de que o lucro não é tudo, de que moradia é uma questão de dignidade, entendeu? Que a gente precisa poder morar num lugar adequado e que minimamente a gente possa pagar. Isso é um posicionamento político importantíssimo, no qual eu acredito muito também e que tem tudo a ver com o personagem. Então aí se encaixa de uma maneira muito orgânica. Então assim, tirando esses pontos, que são pontos que eu já venho notando ao longo da obra dela inteira, ela é muito criticada às vezes por isso. Nas aulas que eu dei eu falei de pessoas que acham que ela só faz, que ela trata de política como se tivesse fofocando na mesa de jantar. Outras pessoas que falam que não, que ela trata de questões políticas dentro das relações amorosas. Eu concordo um pouco com as duas visões, sabe? Eu acho que é uma mescla dessas duas visões, mas eu acho que ela ainda está tateando como fazer isso sem que a gente pare e fale, acho que ela jogou aqui esse termo. Só para tipo, olha só como eu sou política. Olha só, entendeu, galera? Então eu fiquei um pouquinho com essa pressão, quer dizer, já venho com essa impressão há algum tempo, desde que eu venho estudando ela, mas nada que prejudique a minha leitura, tá, gente? Então, assim, tô gostando demais, vou continuar lendo em todo momento que eu conseguir. Tem sido bem difícil para mim essas últimas semanas por causa da cobertura das eleições municipais, mas vou sobreviver à base de muito café. E assim que der, eu volto para falar do final, do desfecho, assim, né? Então, dessa parte que me falta aqui, é uma parte considerável, pode acontecer muita coisa ainda. Posso mudar de ideia sobre muita coisa, e aí a gente confronta minha opinião final com tudo isso que eu falei. Então, até breve.
Acabei. Bom, são 11h30 da noite de sábado, dia 14 de setembro. Eu gostei bastante, terminei gostando bastante. Eu acho que o que mais me encantou mesmo foi essa narrativa, esse jeito de narrar, esse jeito de ficar perto de um personagem, como a gente fica do Peter, principalmente. No Ivan isso está sempre um pouco mais diluído, né? É uma narrativa mais convencional, assim como quando o narrador está perto da Margaret, que são as pessoas das quais a gente tem vislumbres, né? As outras personagens a gente não se aproxima tanto, né? Da Naomi, nem da Sylvia e tudo mais. Mas do Peter, especialmente, é muito interessante o que ela faz aqui, é muito envolvente. E a gente vai se acostumando com o jeito dele narrar e a gente vai percebendo como ele está se deteriorando, né? E nos momentos que ele está bem, o texto está mais organizado, né? Ainda que com muito atravessamentos. Mas quando ele tem esse mergulho, né, esse desequilíbrio na saúde mental, a coisa fica mais acelerada, fica mais confusa. E eu acho que é muito louvável que a Sally Rooney mantenha com muita qualidade essa técnica do começo ao fim, né? Porque às vezes a gente vê autores e romances que começam com coisas mais experimentais, mas que vai sumindo, assim, às vezes, ao longo do romance, porque sustentar esse tipo de coisa é muito difícil. E na resenha que eu escrevi, eu terminei de escrever a resenha pouco antes de começar a gravar essa parte. E eu falo ali do quanto também a gente precisa bater palmas para a tradução, porque, né, a gente sabe que tradução não é simplesmente trocar uma palavra pela outra. E aqui a Deborah Landsberg deve ter tido um trabalhão para manter essa cadência, esse ritmo, essa sensação, esse gosto que a narrativa tem aqui, que é diferente dos outros livros, né, da Sally Rooney. E isso para mim assim, é o mais encantador. Eu gostei muito também da relação entre os irmãos, de como ela tem altos e baixos, e a partir da terceira parte a gente vai recebendo mais informações do que é que esses irmãos passaram, né? Por que que eles têm tantas ressalvas um com o outro. E não é bem o que a gente pensa, porque tem um momento, né, que a gente fica, poxa, esse Peter é intragável mesmo, coitado do Ivan e tal. Mas a gente começa a ter vislumbres do Ivan como um cara que tinha ideias, assim, péssimas. Acho que eu falei na outra parte. O irmão chega a chamá-lo de incel, de umas coisas assim, de que ele tinha ideias horríveis sobre as mulheres, entendeu? Desmerecia muito da luta das mulheres, muito das violências que as mulheres sofrem, né? E então, assim, o Peter tinha razão em muita coisa. Então, acho que ela traz essa complexidade da relação familiar, a complexidade da relação entre irmãos, nunca é o que a gente pensa que é, sempre tem muitas camadas. Também o que o Peter viveu com esse pai que vem sendo pintado no começo, no meio, como um cara muito legal, e ele continua sendo um cara muito legal, mas não sem seus desafios. E eu tô tentando aqui não trazer muitos spoilers, mas enfim, tem uma cena aqui que eu acho muito bem construída, que é uma cena em que todos esses ressentimentos desses dois irmãos chegam ao ápice, né? E eles conseguem verbalizar e as coisas desandam. É uma cena tensa, é uma cena violenta, mas acho que muito bem conduzida no texto. E também tem uma cena aqui do Peter com a mãe que me chamou muita atenção, porque essa mãe, ela é descrita como uma mulher muito vaidosa, que não se preocupa tanto assim com os filhos, que meio que formou uma outra família com o padrasto, com os filhos desse padrasto. E a gente vê que os filhos sempre ficaram muito incomodados com essa outra família, não se sentiam parte dessa família. A mãe comparava os filhos com os enteados dela, os enteados muito bem-sucedidos. Então, de novo, essa questão assim de ter que ser bem-sucedido, ter que estar dentro da norma, né? Ter que performar como as outras pessoas acreditam que é uma performance bem-sucedida na sociedade. E eles não se viam nisso, né? Então, eles têm essa relação difícil com a mãe, os dois irmãos. Mas tem uma cena muito bonita. Tá passando um carro aqui, um caminhão, olha só.
Mas tem uma cena muito bonita que o Peter recorre à mãe e, gente, essa cena me lembrou muito o capítulo da nova temporada de The Bear. Quem viu vai entender, quem não viu, veja essa série, é uma série maravilhosa, que tem capítulos assim muito memoráveis sobre família, tá? Pode ser muito dolorido de ver também, mas é uma série muito boa. E nessa segunda temporada tem um episódio entre uma das protagonistas, né, a Sugar, com a mãe dela, com a qual ela tem uma relação muito difícil também, mas a quem ela precisa recorrer num momento complicado, num momento assim crítico da vida. De novo, tentando não dar spoilers. E aí a gente vê de novo essa camada da complexidade, né? Que por mais que a gente se irrite, que a gente não goste, que a gente evite um familiar, às vezes esse é o caminho que a gente vai percorrer no momento de necessidade, né? E falando sobre recorrer em momentos de necessidade, esse é um dos livros que ela mais, né, que a Sally Rooney mais traz o tema da religião, da fé. Eu já tinha mencionado ali uns trechos, né, sobre Deus, sobre Jesus e tal. Mas isso é algo que aparece o tempo inteiro, é mencionado o tempo inteiro. O Peter pensando que se ele desistisse de viver, será que ele deveria, né, que ele ficaria devendo algo a Deus? Se ele deveria levar isso em consideração. Ele pergunta o tempo inteiro para as pessoas se elas acreditam em Deus, qual é a visão que elas têm disso. Então, assim, é um tema muito presente aqui nesse livro. Esse livro também tem menções a várias obras legais. Eu falei sobre toda essa questão da narrativa, né, dessa coisa que parece um fluxo de consciência, que falei de como me lembra do Leopold Bloom, né, que é algo que eu notei logo nas primeiras páginas, quando eu fiz aquele primeiro registro no Instagram da minha primeira leitura. E ela realmente menciona, assim, né, tem uma frase aqui do Ulisses que eu adorei ver aqui, que tem a ver muito com a idade, né, que ele fala: começo a gostar delas naquela idade. É uma situação literal de um dos episódios de Ulisses. Tem também coisas da Susan Sontag, tem Shakespeare, enfim, tem muitas menções. E no fim do livro é legal que ela faz um aceno a todas essas menções. E é legal também que depois tem uma última nota ali que ela fala sobre como foi a pesquisa para esse livro, porque tem muita coisa sobre xadrez, tem muita coisa sobre direito, né? Tem muita coisa sobre música, enfim, mas eu acho que direito e xadrez talvez fossem os temas que ela menos tivesse proximidade, então ela foi atrás de amigos, né, de pessoas que entendem do rolê para fazer esse livro. Então é legal ver o tanto de pesquisa envolvida, né, para fazer um romance desse tamanho, com essa preocupação. Enfim, eu gostei bastante, gostei do final. Isso é importante. Eu estava um tanto receosa, né, com finais de Sally Rooney, porque Belo Mundo achei que termina de um jeito assim não muito coerente com as personagens, né? Meio que parece tipo algumas resoluções ali me parecem um choque. Nada que não possa acontecer na vida real, mas assim, não achei que seguiria por um caminho tão convencional, que é o que acontece lá. Aqui não, assim, fica uma coisa mais num tom positivo, é um tom acolhedor, a gente fica feliz, mas um tom ainda em aberto, a gente vai descobrir, né? E o legal dessa caminhada final, tentar não entregar muito, é como a gente vê o Peter fazendo as pazes, né, com essas duas relações que coexistem na vida dele, porque o que estava me chamando a atenção, me deixando um pouco assim angustiada, é que a gente tem ele o tempo inteiro ao longo do livro lidando com essas duas mulheres, né? E ele, sim, muito preocupado em se manter normal, na norma, e sempre fazendo menções a coisas assim, por exemplo, como se a não monogamia fosse uma coisa que não funcionasse para pessoas como ele, né? A não monogamia funciona só para alguns tipos de pessoa, né? Que na vida real isso não funciona. Ele está sempre fazendo isso. E eu pensei, será que vai ficar só, né? Vai parar por aí a discussão, sendo que ele está vivendo da maneira mais óbvia, assim, né? Mais esfregada na cara dele, que ele se beneficiaria de uma relação não monogâmica, né? Se ele se despisse desses preconceitos que ele tem, ele poderia ser mais feliz. Várias das questões que ele tem aqui no livro poderiam ficar de lado, né? Então a gente vê nessa reta final ele lidando com todas as questões, ele sofre bastante, né?
É importante ressaltar aqui que tem questões de saúde mental, assim, delicadas aqui, como tem em todos os livros da Sally Rooney, é um tema que ela aborda com frequência, né? Então a gente tem isso aqui de novo, com maior foco no Peter, né? Muito nessa questão dessas relações, porque ele para mim é o personagem mais interessante, assim, ele tá o tempo inteiro tentando retomar o passado, as sensações que ele tinha no passado, né? Ele tá querendo ter uma vida fácil, vamos dizer assim, né? Que ele remete a uma coisa mais fácil, ainda que não o faça totalmente feliz. Então, ele para mim é o personagem que mais tem camadas, assim, que faz coisas que nos desagradam, que tem comentários estranhos, né? Mas que soam muito reais na boca desse homem de 30 e tantos anos, sabe? Bom, aproveitando que eu mencionei aqui a idade do Peter, eu acho assim muito estranho e muito incômodo a forma como a Sally Rooney tratou as pessoas de 30 e tantos anos. Eu tenho 38 anos, então eu tô nessa faixa aí das personagens, né, um pouquinho mais velha, porque a Margaret, que é a mais velha ali, tem 36. E tem momentos assim, eu sei que tá na voz da Margaret, que pode ser que a Margaret se sinta assim, mas falando o tempo inteiro da Margaret como uma questão, como uma pessoa de meia idade. Meia idade, 38 anos. Então, assim, 36, né, no caso da Margaret. Então, tem muitos momentos que esses 30 e tantos anos, eles são retratados, assim, com uma idade altíssima. É claro que tem um pouco disso de quando a gente está vivendo a nossa idade, a gente acha que a gente está assim, né, no auge da sabedoria, que a gente entende muito, principalmente quando a gente fala com pessoas mais novas. Então, pode ter um pouco disso. Então, o Peter tem momentos que ele fala assim, não, porque eu tenho 30 e tantos anos. Tipo, gente, isso é super jovem, né? E a Margaret é a mesma coisa, né? A Margaret, ela tem esse arco de a gente encontra ela como, minha vida acabou porque eu me divorciei, mas assim, se divorciou aos 36 anos, né? Muito jovem. Ainda que depois a gente vai saber camadas desse divórcio, o que aconteceu com esse marido, por que ela se divorciou, tem uma história envolvida, mas de novo, ela é muito jovem, né? E aí tem o tempo inteiro esse contraste de idade entre a Margaret e o Ivan, que é tipo uns 13, 14 anos de diferença, e lá a gente vê uma coisa similar no Peter e na Naomi. Então a questão da idade aqui é uma questão muito importante, que está o tempo inteiro sendo lembrada de ser um dos motivos pelos quais essas relações talvez não deem certo. Mas enfim, eu acho que é uma leitura muito gostosa, é um livro assim que vai te levando de página em página, sabe aquele livro que você lê e não quer parar e quer ver o que, vai acontecer, ainda que seja um romance que não é um romance assim de um grande enredo, onde grandes coisas estão acontecendo, né? É um romance de conversas, de pequenos avanços na relação, pequenos avanços na compreensão de alguns eventos, né? Mas é muito gostoso de acompanhar e foi bom ter lido assim, sabe? Meio que devorado nesses últimos dias, porque para mim, né, conseguir ler um livro de 450 páginas em uma semana que foi super caótica, quer dizer assim que eu me agarrei a ele. Então eu achei que valeu a pena porque ficou bem intenso para mim, né? Esses personagens ficaram muito dentro da minha cabeça por todos esses dias. E eu gostei da evolução de todos eles, eu gostei principalmente, para mim a principal relação aqui é que é mais memorável, ainda que todas sejam muito legais, eu gostei muito mais desses personagens do que dos outros, né, de Belo Mundo onde você está. Eu achei que nisso as relações se equiparam muito a pessoas normais, que a gente torce por essas pessoas, a gente sente por elas, às vezes a gente se irrita, sabe? Mas assim, são pessoas que a gente tá aí, tá querendo acompanhar. E a principal relação mesmo, assim, a que mais eu queria ver como é que ia se dar o desfecho, como é que seria a evolução, era a relação entre o Peter e o Ivan, né? Esses irmãos tão diferentes, mas que têm tantas questões parecidas, né? Ainda que eles tentem fingir que não, que estão vivendo momentos diferentes, né? Ainda que eles tentem o tempo inteiro esquecer que eles estão de luto, né? E isso é legal de falar, assim, a forma como ela trabalhou o luto, né? Porque o luto, ele é um tema, ele é mencionado muitas vezes, mas ele é meio aquele tema que tá te espiando, sorrateiro de algum lugar, entendeu? Então, quando a gente acha que o personagem não tá falando sobre o luto do pai, ele tá falando sobre algum problema na relação, algum problema na carreira, algum problema de grana, alguma pensata sobre o mundo, surge a lembrança
do pai, surge a lembrança do luto, né? Porque o luto, ele é assim, a gente acha às vezes que ele sumiu, mas ele continua na gente. E tem trechos muito bonitos, assim, que me emocionaram muito, porque também é uma coisa que eu me identifico, do Ivan, pensando o tempo inteiro nessa questão de perder o pai sendo muito jovem, de como o pai não vai ter acesso à pessoa que ele vai ser, porque ele perde o pai com 22 anos, ele ainda está se formando, ainda tanta coisa vai acontecer nele, com a vida dele, que o pai não tem a menor ideia, né? Não tem nem como ter a menor ideia, mas assim, ele vai se tornar outra pessoa, uma pessoa desconhecida para esse pai. E isso, claro, é muito óbvio, porque assim com todo mundo, a vida segue, todo mundo se transforma em outra coisa, mas é muito dolorido pensar, e é algo que eu penso assim com frequência, sabe? O quanto meu pai não pôde ver tudo isso que eu me tornei, as coisas que eu gosto de fazer, a família que eu criei, né, os caminhos que eu segui profissionalmente e tal, porque eu perdi meu pai com 18 anos. Então, assim, me tocou em vários momentos isso. Gente, enfim, eu gostei muito, assim, foi uma experiência muito legal, foi legal também registrar, registrar, assim, a quente, né, no calor do momento, e escrever essa resenha também com alguns registros, sempre tentando muito não dar spoilers, porque eu acho que, diferente de outros livros, eu sou uma pessoa que não ligo muito para spoiler, tá? Mas diferente de outros livros, é muito interessante como ela vai te dando as informações. Acho que eu falei isso na primeira parte, né? Que ela vai diluindo essas informações. E isso vai mudando a nossa percepção de cada relação. E eu acho que é legal tentar manter esse mistério para quem vai ler. Então eu evitei a todo momento, a todo custo, falar pontos essenciais aqui que interferem nessas relações, né? Nessas dicas, nessas pequenas, né, nesses cacos de memória, nesses cacos de informação que o narrador vai dando pra gente aqui e que mudam tudo. O que eu ia dizer é que eu acho realmente uma evolução na escrita da Sally Rooney. Eu acho aqui que tem essa autora experimentando técnicas diferentes, né, para narrar. Os temas são muito similares, mas tratados numa história diferente, com protagonistas diferentes, né? Então eu acho que vai agradar muito para quem já gosta dos livros dela e acho que pode agradar novos leitores também que vão entrar aqui de cara. Não se assustem com esses trechos do Peter, porque eu fico com medo às vezes de falar dessa narrativa que às vezes pode ser bagunçada, que pode parecer um fluxo de consciência, e as pessoas ficarem meio assim, putz, será que eu vou entender? Gente, é organizado de alguma maneira, tá? Porque assim, o ápice dessa confusão, dessa bagunça dos pensamentos com a narração, com a fala, né, na minha opinião, do que eu li até agora, é o Ulisses do James Joyce. Ali é realmente uma bagunceira, muitas vezes a gente não entende. Aqui não, eu acho que a gente vai se acostumando à cabeça do Peter e tudo vai parecendo muito assim, chega no final, a gente entende quase todas as menções que ele fala, entendeu? Fica quase que sem interrogação, e não porque o texto se organiza, veja bem, mas porque você entendeu o caos da cabeça dele, que é um pouco parecido com a nossa cabeça, né, com a cabeça de todos nós, essa coisa que a gente pensa uma coisa, lembra de outra, interrompe um pensamento e tal, e aí vê uma rua, menciona o nome da rua e tal. Então assim, não se assustem, é legal, dá para ler, o ritmo é gostoso, acho que vale muito a pena, acho que eu vou terminar falando isso, acho que vale muito a pena. Tô mandando esse vídeo para os apoiadores, junto com a resenha. Ainda vou falar muito desse livro, mas eu agradeço a todo mundo que torceu muito por mim, que ficou super feliz quando viu que eu recebi essa cópia, porque olha, foi legal demais, assim, ter acesso a esse livro de forma antecipada e poder conversar aqui com vocês sobre o que eu achei dele. Muito legal, então leiam, quero conversar com mais gente que leu, porque muito legal ler antecipadamente, mas mais legal ainda é depois comparar impressões, né? Enfim, então assim que vocês começarem a ler, deixem mensagens aqui ou escrevam lá na newsletter. Lembrando então que a newsletter você pode se inscrever gratuitamente, receber uma edição a cada 15 dias de forma gratuita, mas se você puder apoiar financeiramente, a partir de R$7 por mês ou R$70 ao ano, você recebe uma edição extra, então uma gratuita, uma extra, uma gratuita, uma extra. Uma das extras vem com vídeo,
a outra extra vem com inventário de inspirações. Então, eu agradeço muito, muito, muito. Tô gostando muito também dos comentários que eu tenho recebido diretamente daqui e das pessoas que estão saindo daqui e indo pra newsletter. Muito legal esse movimento, porque até então era um movimento da newsletter para cá. E agora eu tô vendo do YouTube pra newsletter. Bom, gente, acho que falei demais, né? Já são aqui, já passou da meia-noite, já passou da meia-noite. Meu filho dorme no quarto ao lado, meu marido está escondido na sala enquanto eu gravo aqui. E é isso. Vou agora editar esse vídeo para mandar já no domingo, para mandar fresquinho. Um beijo em todos e até a próxima.